Olá! Sabe, hoje a gente vai falar de uma daquelas ferramentas essenciais para quem quer ter mais fluência em português, os pronomes. Mas ó, pode esquecer aquela ideia de aula de gramática chata, tá? A gente vai pensar nos pronomes como atalhos. Isso, atalhos bem espertos que deixam qualquer conversa muito mais rápida, mais fluida, sabe? Mais natural. Então, bora lá. Olha só esse exemplo para a gente entender na prática. Na primeira frase, essa repetição de Maria, Maria, fica meio esquisito, né? Um pouco robótico até. Agora, olha a segunda versão. Só de trocar por ela, a frase já flui que é uma beleza. É exatamente esse o poder do pronome em ação. É uma mudancinha de nada, mas que faz uma diferença, nossa, enorme na naturalidade da fala. E essa é a grande sacada, a ideia central do que a gente vai ver hoje. É pensar nos pronomes como esses atalhos mesmo. Eles ajudam a gente a se movimentar pelo português com muito mais agilidade, sem ficar tropeçando em repetição toda hora. O resultado? Uma conversa bem mais dinâmica. Então, vamos começar com o nosso primeiro tipo de atalho, os pronomes pessoais. A função deles é bem simples, na verdade. É basicamente identificar os participantes da conversa. Sabe quem está falando, com quem a pessoa está falando e de quem ou do que eles estão falando. Simples assim. Ok, dentro desses pronomes pessoais, a gente tem os que chamamos de caso reto. E eu gosto muito de uma analogia para eles. Pensa que eles são os protagonistas da frase. São eles que fazem a ação acontecer, sabe? Eles estão ali, no centro do palco. São os personagens principais da pequena história que cada frase conta. E olha só que legal essa organização. É bem lógico, na verdade. A primeira pessoa, que é eu e nós, é quem está falando. A segunda pessoa, tu e vós, é com quem se fala. E a terceira, bom, a terceira é todo o resto. Ele, ela, eles, elas. É de quem a gente está falando. Aí um detalhe super importante, né? Aqui no Brasil, no dia a dia, a gente usa muito mais você no lugar de tu. Bom, se os do caso reto são os protagonistas que fazem a ação, toda história precisa de quem? Recebe essa ação, certo? São os coadjuvantes. E esse é o papel dos pronomes do caso oblíquo. Eles funcionam como complementos. O trabalho deles é esse: receber a ação do verbo e dar mais sentido para a frase. Aqui a gente tem alguns dos mais comuns. Para ficar mais claro, vamos pensar num exemplo. Eu vi Pedro no parque. Para não repetir o nome Pedro, a gente usa um pronome e a frase vira eu o vi no parque. Percebe? Esse o é que faz a mágica. Ele mostra direitinho que a ação de ver foi para cima do Pedro. Se a gente dissesse só eu vi no parque, ia ficar aquela pergunta no ar: viu quem? O pronome resolve isso de um jeito super rápido e eficiente. Beleza, vamos agora para o nosso segundo kit de atalhos, os pronomes possessivos. E aqui, olha, o nome já diz tudo, né? Eles servem para mostrar posse, para deixar bem claro de quem é cada coisa. Isso deixa as frases muito mais precisas. A definição aqui é super direta. Basicamente, esses pronomes ligam uma pessoa, tipo eu ou ela, a alguma coisa que essa pessoa tem. E pode ser qualquer coisa, um objeto, uma ideia. Eles existem para responder aquela perguntinha básica: de quem é isso? Essa tabela aqui mostra a conexão perfeitamente. Repara só como cada dono tem o seu pronome possessivo. Se o dono sou eu, o pronome vai ser meu ou minha. Se os donos somos nós, vai ser nosso ou nossa. Essa é a primeira parte da lógica. A segunda parte, que é onde muita gente se confunde, a gente vai ver agora. Mas, para usar esses atalhos do jeito certo, tem uma regra do jogo que é super importante no português e que às vezes é diferente de outras línguas. É a famosa regra da concordância. Vamos ver direitinho como ela funciona. Então, a regra de ouro é essa aqui, presta atenção. O pronome possessivo concorda com a coisa que a pessoa tem, e não com o dono. Ele concorda em gênero, masculino ou feminino, com o objeto. Essa é uma diferença muito importante e é aqui que um monte de gente se confunde. Vamos ver um exemplo para isso ficar bem claro. Eu perdi o meu livro. A palavra livro é masculina, certo? Então o pronome tem que ser um masculino, meu. Não importa se quem perdeu o livro, o eu da frase, é um homem ou uma mulher. A concordância é sempre com a coisa, com o livro. Agora, para comparar, olha este outro exemplo. Eu perdi a minha chave. A palavra chave é feminina, e por isso o pronome tem que mudar para minha, no feminino, para combinar com chave. O dono da chave continua sendo eu, a mesma pessoa do exemplo anterior, mas o pronome se ajusta ao objeto. E agora, atenção para uma dica de ouro. É uma coisa prática, que ajuda a escapar de uma das armadilhas mais comuns dos pronomes possessivos em português. Fica de olho. O problema todo tá aqui, ó. O pronome seu ou sua. Ele é meio complicado porque pode se referir a um monte de gente.
a ele, a ela, a você. E aí isso pode acabar criando uma confusão, uma dúvida sobre de quem a gente está falando de verdade. Pensa um pouco nessa frase aqui. João viu Pedro em sua casa. A pergunta que não quer calar é: a casa é de quem? É a casa do João ou a casa do Pedro? Do jeito que a frase tá, não dá para saber com certeza. Essa é exatamente a armadilha. Mas olha, a boa notícia é que a solução para isso é bem simples. Para não deixar nenhuma dúvida no ar, a gente pode ser mais específico. Se a casa é do Pedro, a gente fala João viu Pedro na casa dele. Fica claro na hora. Se fosse do João, a gente poderia mudar a frase toda. O mais importante é sempre buscar clareza. Bom, a gente está chegando ao final da nossa exploração por esses atalhos da língua. Então agora é a hora de juntar tudo e ter certeza de que a diferença principal entre esses dois tipos de pronomes ficou bem clara. E olha, esse resumo aqui mata a charada. É simples. Pronomes pessoais dizem pra gente quem é a pessoa na frase. Eu, tu, ele. Já os possessivos dizem o que essa pessoa tem. Meu, teu, seu. Uma diferença que parece pequena, mas que é a base para se comunicar bem. E com isso a gente se encerra. Fica a reflexão, né? Agora, conhecendo esses atalhos, quais conversas do dia a dia vão ficar mais fáceis? Quais textos vão fazer mais sentido? Porque, no fim das contas, dominar os pronomes não é só decorar a regra de gramática. É, na verdade, destravar um jeito de falar e escrever português com muito mais naturalidade e confiança.